Fala, pupilinhos! Tudo bom com vocês? E vamos lá! Vamos começar a falar desse assunto maravilhoso, esse assunto que todos querem, que é o quê? Redação. Ah, professora, sabe qual que é o meu problema? Eu já sei qual que é o problema de todo mundo. Vamos lá, gente, vamos nos identificar aqui. O problema é que às vezes você entende o tema, você lê lá a coletânea na sua prova, seja Enem, vestibular, concurso, isso aqui serve para tudo, tá, gente? Isso aqui é um contexto mesmo geral do texto dissertativo. Então, vamos falar especificamente dele neste momento, mas vamos lá, você lê coletânea, você lê os textos de apoio, a coletânea é aquele textinho de apoio que a prova te dá, e aí as ideias estão aqui, mas você não sabe como colocar ali no papel, como que eu organizo o meu pensamento, como que eu faço? Professor, esse é o problema, eu não sei, eu sei o que eu quero falar, mas eu não sei o modo de escrever. Gente, vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho sobre redação e entender que redação nada mais é do que técnica. Primeiro ponto que tem que estar na sua cabeça. Ah, professora, mas eu nunca fiz uma redação, eu estudei faz muito tempo, eu não tenho muita prática. Redação é técnica, redação não é dom, né? As pessoas costumam, professora, redação não é dom. Volto a falar, ok? Tá, então se é técnica, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos estudar essas técnicas. Vamos estudar as técnicas de redação para entender e conseguir montar um texto. Por quê? Quando eu aprendo o que eu preciso, quando eu aprendo as técnicas, eu vou lá e aplico, ponto, acabou. Não tem, é igual matemática, gente. Tudo bem? É aprender a organizar as palavras, é aprender a organizar o pensamento e tudo isso eu vou te ensinar. Tudo isso eu vou passar para você. Beleza? Tranquilo? Então já começa a se acalmar. E aí o que eu começo a conversar com vocês? Qual que é o grande problema dos alunos? Eles pensam o seguinte: quando a gente começa a treinar redação, é óbvio que quando você fala de redação, não adianta você só aprender a técnica. Você tem que treinar, é por isso que a gente faz correção de redação detalhada, para você entender onde está errando, o que precisa melhorar, onde precisa ajustar, certo? Você aprende as técnicas, aplica e aprende a corrigir os errinhos que ali ainda ocorrem, ok? Só que qual que é o grande problema dos alunos? Eles não percebem que a redação, gente, ela não começa no momento que você começa a escrever. A redação, ela começa na análise reflexiva que você faz antes de começar a escrever. E é essa análise reflexiva que vai te ajudar a organizar o seu pensamento. Eu sempre falo isso, organiza o pensamento antes de começar a escrever, porque o que é um texto? É a organização do seu pensamento. Você tem uma ideia sobre aquela temática que foi dada, e aí você fala assim, eu concordo, eu discordo, qual que é meu ponto de vista a respeito desse assunto? Porque você vai ter que escrever sobre isso. Quais são os argumentos que eu vou usar, certo? Qual é a solução que eu vou dar para este problema? Ok? Então, o texto ele começa antes de você começar a escrever. E aí você tem que aprender a organizar o seu pensamento. E para aprender a organizar o seu pensamento, você tem que começar a responder algumas perguntas básicas que são importantes. Então, por exemplo, por que escrever? Por que você vai escrever? A gente vai começar a discutir um pouquinho essas perguntas. Preste atenção porque essa aula é uma aula chave para você entender como fazer bem uma redação. Porque a gente acha que é só aprender técnica e aplicar. Gente, não é. Não é. Para fazer um bom texto, você tem que só entender esse contexto que vem antes e aí sim você aplica a técnica. Para quem escrever? Para quem que você vai escrever lá no seu texto? É para qualquer um? É para uma banca de uma universidade católica? É para uma banca de um concurso público militar? Quem que vai ler aquele texto? O que essa banca espera de mim? Para quem que eu estou escrevendo? Quando que eu escrevo? Qual que é o momento de começar a escrever lá na minha redação? Meu pensamento já está organizado, as minhas ideias já estão organizadas, eu sei aonde que eu vou colocar cada informação? Quando que eu começo a escrever? E aí, a última pergunta. Como escrever? E aí sim a gente vai aplicar as técnicas, certo? Vamos começar respondendo aqui, ó. Por que escrever? Por que a gente escreve? Nesse momento, olha lá. Tem gente escrevendo aí? A gente escreve o tempo inteiro. Existem diversas técnicas de aprendizado, né, gente? Tem gente que aprende escrevendo palavra por palavra do professor. Tem gente que aprende só olhando para a lousa.
Às vezes tem lugar que às vezes eu vou dar aula, tô lá, um concurso público, uma turma de cursinho, uma coisa assim, a galera tá lá assim, ó, tem um aluno que ele fica só assim pra mim, ó. Eu falo, ou ele tá dormindo, ou ele tá querendo me irritar, essa criatura. Só que aquele menino, tudo que ele escuta, ele não esquece. Ou a forma que eu coloco a informação na lousa, tem gente que é visual, ela lembra exatamente em que parte da lousa estava cada informação. Tem gente que é igual eu, neurótica, anota palavra por palavra do professor, depois lê, relê, passa limpo, que é um jeito de estudar também, não é verdade? Cada pessoa aprende de um jeito diferente. Nós escrevemos, falando exatamente da escrita, nós escrevemos o tempo inteiro. Por quê? Porque isso dá suporte à nossa memória. Nós transmitimos, mas nós também geramos informação, né? Quando a gente escreve um tópico da aula, tem gente que muito provavelmente pausa esse vídeo, copia o que está escrito aqui no slide, para dar o quê? Suporte à memória. Nós transmitimos e geramos. Quando eu faço um post no Facebook, eu estou gerando informação, eu estou transmitindo informação. Aí alguém vai lá e comenta, escreve lá nos comentários. Eu respondo, a gente comenta. Gente, é gerar e transmitir informação o tempo inteiro. Nós escrevemos o tempo inteiro, principalmente nas redes sociais. Exemplo, anotações no caderno, e-mail, redes sociais e por aí vai. Quando você escreve um e-mail, você está gerando e transmitindo informação a alguém. Melhor forma de organizar um pensamento. Qual que é a melhor forma que tem? Cientificamente, alguns estudos mostram que quando você faz tópicos e esquemas, você organiza melhor o seu pensamento. Tudo bem? Manifestamos o eu interior ou uma ideia que precisa ser organizada. Quando eu olho lá aquela coletânea, aqueles textos de apoio que a prova me fornece, né? Eles pedem que eu faça uma dissertação, um texto dissertativo, uma dissertação argumentativa, tá tudo ali, tudo a mesma coisa, né? Então, toda vez que acontece isso, quando você escreve um texto, você expressa o seu eu, você expressa o seu pensamento em terceira pessoa, não em primeira, tudo bem? No caso da redação do Enem, de uma banca de concurso, a não ser tipologias textuais muito específicas, nós estamos falando aqui especificamente da dissertação, certo? Então, eu vou colocar esse meu pensamento, o meu ponto de vista em terceira pessoa, de uma forma que precisa ser organizada, para que o receptor dessa mensagem, lembra que nós falamos sobre os conceitos de comunicação? O receptor dessa mensagem entenda o que eu quero transmitir, certo? E aí, depois eu mostro para vocês como que você organiza seu pensamento antes de começar a escrever. E nós vamos trabalhar bem esse conceito de tópicos. Guarda isso aí, tudo bem? Para quem escrever? Para quem que nós vamos escrever? Quem é seu público-alvo? Sempre que você vai fazer um texto, gente, em qualquer local, é uma prova, é um e-mail que você vai mandar lá no seu ambiente de trabalho, enfim, esqueci o que eu ia falar. Sempre que você vai escrever, uma rede social, você vai mandar mensagem para alguém, tá? Sempre que você vai escrever, você tem que falar quem que é essa pessoa que vai receber essa mensagem. Eu posso escrever de qualquer jeito. Você manda um e-mail para o seu amigo perguntando alguma coisa sobre, sei lá, beleza, maquiagem. Você manda um e-mail para sua amiga. Aí você vai mandar um e-mail para o seu chefe. É o mesmo tipo de mensagem? Você pode usar a mesma linguagem com essas pessoas? É diferente. Na sociedade, Fernando Pessoa, ele diz o seguinte: na sociedade nós temos diversas máscaras sociais, né? Porque, pensa lá, o carinha, a menina, com a namorada, com o namorado, age de um jeito, com a mãe, com o pai, age de outro. Não é que é outra pessoa, é porque é uma máscara social. Naquele contexto social, com os meus amigos, eu posso agir de uma forma, certo? Ah, mas com a minha namorada eu tenho que agir de outra, eu tenho que ser carinhoso, senão ela termina comigo, eu vou chorar, vai ser ruim, certo? Ah, mas com a minha mãe eu tenho que ser respeitoso. Com o meu chefe, meu Deus, é senhor, senhora, meu rei. Tudo bem? Então existem máscaras sociais que cada pessoa da sociedade, cada grupo social pede uma máscara nossa, ok? Eu, dando aula aqui para vocês, eu estou na máscara, eu estou num contexto social de aula, certo? Mas quando eu estou com os meus amigos, eu corro nua com uma rosa na boca? Corro! Porque o contexto social lá permite isso. Aqui não posso. Deu para entender? Essa máscara que eu quero dizer.
elas são necessárias para conseguirmos nos relacionar com o mundo. Se eu agisse com a minha mãe da mesma forma que eu ajo com os meus amigos, mas eu ajo da mesma forma no caso. Mas se eu agisse com os meus colegas de trabalho da mesma forma que eu ajo com os meus amigos ou com o meu marido, tá fora de contexto. A máscara não cola ali, tudo bem? Porque como eu trato as pessoas do meu trabalho é diferente da forma que eu trato o meu marido. A intimidade é outra, certo? A forma que eu falo, as brincadeiras são completamente diferentes. Meninos com a namorada, meninos com a mãe, meninos com o amigo, meninos com o chefe. Os meninos, quando estão ali com a namorada, são mega carinhosinhos. São mega amorosinhos, mas se estão com os amigos, são malandrões, são um saco de vacilo, né? Malandro, nossa, são 50 na malandragem, até ginga. Mas quando ele vai falar com o chefe, ele também dá uma contida ali, porque ele não pode falar com o chefe de qualquer jeito. Tudo vai depender da intenção com cada um dos seus interlocutores. Qual que é a intenção que eu tenho, né? Veremos os conceitos de comunicação. Nós veremos novamente o conceito de comunicação, porque tem gente que não precisa assistir a aula de funções da linguagem. Então, eu passo novamente aqui o conceito de comunicação para vocês. Quando escrever? Quando que eu vou escrever, gente? Nesse momento, tem gente escrevendo. Você está fazendo anotação? Se você estiver fazendo anotação, você está escrevendo. Nós temos blogs, nós temos e-mails, jornal e por aí vai. Então, quando que eu vou escrever? Qual que é esse momento? Nós vamos chegar nisso. E escrever exige treino. Já disse isso para vocês. Escrever exige treino. É uma aquisição de habilidades. Se você não sabe jogar vôlei, eu sempre dou esse exemplo e ele sempre será válido. Se você não sabe jogar vôlei, você entra numa escolinha de vôlei, aprende a técnica do vôlei, vai para a quadra e faz uma aquisição de habilidades. Você melhora a sua habilidade. Se você não sabe fazer redação, você assiste às nossas aulas, você entende o nosso curso, você entende as técnicas que eu ensino a você, você adquire habilidades e vai treinar a redação. Porque, né, não vai deixar lá só pro dia da tua prova. Tem que treinar para você ficar cada vez mais habilidoso nesse treino. Aprendeu a técnica, põe em prática. Porque técnica sem prática não vale de nada. Olha lá, aprendemos a teoria e versus a prática, certo? Porque a gente tem que colocar em prática. Dança, matérias, dirigir, esportes. Então, se você, por exemplo, está estudando aí alguma matéria na área de exatas, matemática, contabilidade, finanças, economia. Economia não é tanto, não é exata. Mas, olha só, eu sei os esvaneios aqui, né, gente? Se você está estudando fórmulas, física, você está estudando física, você vê as fórmulas, você entende o conceito e você vai fazer exercício. Tem que fazer exercício para você fixar a fórmula, para você fixar a regra, como que faz aquilo ali. Se você está estudando gramática aqui, você assistiu a nossa aula de crase, você entendeu as técnicas da crase. Então, você, depois que terminar a aula, faça os exercícios para você fixar e melhorar as suas habilidades das técnicas que você acabou de aprender, certo? Tudo é uma questão de aprender a teoria e ir para a prática. A escrita vai se tornando algo natural até você não precisar mais, até você não pensar mais na quantidade de linhas e sim focar no desenvolvimento do tema, de persuadir o seu leitor e de dar a solução. Olha só que interessante, né? Porque quando a gente principalmente na escola, quando o professor passava uma redação pra gente ficava assim, ai, quantas linhas, professor? O professor falava, no mínimo 15. Eu já tinha uma vontade de dar uma facada no pé. Como que 15, professor? Por que eu vou escrever 15 linhas? Por que eu preciso de tanta linha, professor? Pelo amor de Deus, professor. O que você está querendo fazer com a gente? Quando a gente aprende essas habilidades e começa a praticar bastante, a gente vai se tornando expert na escrita, né? As habilidades de escrever, nós vamos ficando cada vez melhores. A gente não pensa mais na quantidade de linha, tecnicamente. A gente começa a focar mais aonde? No argumento que eu vou dar, como que eu vou persuadir, qual é a solução que eu vou dar para o problema do meu leitor, tudo bem? Então, isso daqui é algo que vai se tornando natural para você, ok? Não estamos mais na fase de ficar pensando, mas o Enem cobra no mínimo 7, nossa, é muita linha para eu escrever. Você não me vem não, hein? Você não me vem não, você não me irrita, hein? Dica, trocar textos entre colegas, parentes e professores.
Porque o outro como leitor, gente, apesar de às vezes, tô trocando texto aqui com o meu... Eu escrevi uma redação, porque o que acontece, né? Vamos pelo começo. Às vezes você escreve a redação e muita gente, por exemplo, o nosso site faz correção de redação detalhada para você entender e tudo mais. Mas tem gente que escreve a redação e não tem para quem enviar, não sabe do nosso site, não sabe onde que coloca para corrigir. Então, ou não tem condição, tá muito caro, gente. Eu fui lá ver um professor particular, me cobrou tanto só para corrigir a redação, eu não tenho como pagar agora. Troca com um colega, cada um faz um tema, troca com um colega, professor do cursinho, professor da escola, parente. Fala assim, mãe, que a gente sempre dá um grito, lê esse texto aqui que eu escrevi. Sua mãe, gente, por mais que às vezes ela não tenha a habilidade técnica para falar, mas isso daqui é concordância, isso daqui é regência, isso daqui é colocação, não é isso que você busca, tá? Isso daí você estuda com a gente a gramática e melhora. A questão é, a pessoa que lê o texto, ela vai falar assim, tá, nesse texto você tá falando sobre qual assunto, né? Qual que é a solução que eu dei? O argumento você entendeu? Tem algum trecho aqui que você não entendeu? Porque o outro, como leitor, ele vai perceber, por mais que ele não tenha as habilidades técnicas que um professor tem, ele vai perceber a estrutura do texto, se está entendível, se está bonito, se está feio, se está tudo bagunçado, se a caligrafia está boa, né? Se você realmente conseguiu transmitir informação ali ou não. E aí, a gente começa a falar aqui desse nosso último tópico, que é o quê? Como escrever. Como escrever? E aí a resposta sobre isso, a resposta para essa pergunta vai ser uma construção que nós faremos aqui a respeito das aulas, ao longo das nossas aulas, né? Nós vamos construir essa resposta juntos. Aprenderemos as técnicas do texto dissertativo argumentativo ou simplesmente um texto dissertativo. Como escrever? O que a gente vai ver? O que os corretores querem? O que você quer de mim? Consumir minha alma, né? Como fazer isso de forma eficiente? Isso tudo a gente vai ver ao longo aqui das nossas aulas, né? O que os corretores querem de mim? O que eu tenho que colocar que ele quer ler, que precisa estar presente na minha redação? Resumindo, esta cara aqui de não sei escrever não te pertence mais. Isso não existe mais. A partir desse momento, a partir desta aula, você vai ver que redação é algo muito fácil, que redação é pura técnica e vai aprender de uma forma que você nunca viu antes. Isso eu posso garantir. Ok, gente? Fácil? Tenho que saber a finalidade da minha escrita, só um resumão. Selecionar minha linguagem a partir do receptor, ou seja, a partir de quem vai receber aquilo ali. Escrever buscando técnicas e mais informações, eu vou aplicar as técnicas que nós aprenderemos ao longo do nosso curso, vamos saber qual que é a fonte, onde que eu vou buscar informação, como que eu melhoro o meu argumento, né? Como que eu faço um bom argumento? Técnicas para entender como fazer uma boa redação. É isso que nós vamos ver aqui ao longo do nosso curso. E claro, a parte de gramática complementa, é todo um bolo, né, gente? A gramática, a linguagem, as técnicas de redação, para você formar um ensino completo na área de língua portuguesa. Beleza? Um beijo, até a nossa próxima aula e tchau! Tudo bom com vocês? E vamos aqui para a nossa aula de redação e nós vamos começar a discutir um pouquinho esta coisa mirabolante que é o que? A mente do corretor. O que os corretores querem realmente, né? Isso daqui vai valer para todas as provas, gente. Nós estamos falando de diferentes bancas, mas especificamente Enem, vestibular, um concurso público. O que o corretor quer, né? Eu já corrigi provas, então eu tenho a cabeça do corretor, eu sei o que é pedido pra gente, o nível de exigência de cada banca. Então vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso daqui. Sedução, vamos falar sobre sedução. Eu sou uma pessoa muito sensual e sobre sedução eu entendo bastante. Nós, gente, quando nós escrevemos um texto, qual que é a nossa intenção? Nós temos a intenção de seduzir com uma palavra.
Oh, que bonito isso, professora, me senti seduzida aqui, eu sei. Nós seduzimos com a palavra, nós temos que encantar, nós temos que persuadir o leitor do nosso texto, tá? Então a primeira coisa que eu, como banca, eu, como corretor, quando eu olho o texto, eu quero ser seduzido pelo seu texto. No caso, seduzida pelo seu texto, tudo bem? Eu quero que você me convença da sua opinião em terceira pessoa. Eu quero entender, quero que seu texto seja coerente. Não quero palavras difíceis, eu quero clareza, objetividade na informação que você quer transmitir. A linguagem, em qualquer forma, tem o poder de convencer e persuadir o outro. A linguagem, gente, quando você está escrevendo uma redação, é porque você quer convencer o outro. E só a linguagem tem esse poder. Eu posso estar falando, como no caso da redação, eu posso estar escrevendo. O Enem, especificamente, ele pede uma dissertação argumentativa. Tudo bem? Existem alguns vestibulares que pedem gêneros textuais diferentes, que nós temos aulas específicas para isso, ok? O concurso pede uma dissertação argumentativa. Ah, mas e se não for? Eles colocam lá especificamente no edital qual é o tipo de texto. Ah, mas se colocar só dissertação é isso também, professora? É isso também. Estamos falando do mesmo tipo de texto, ok? Apresentarei informações nesse texto nessa dissertação argumentativa para convencer que meu ponto de vista é verdadeiro. Apresentarei informações e, principalmente, e principalmente argumentos para convencer o meu leitor de que o meu ponto de vista é verdadeiro e fazer com que, inclusive, ele mude de opinião ao ler o meu texto. Deu para entender? Se você conseguir fazer isso, o seu texto é incrível. Mude sua visão sobre redação, né? Nós temos uma visão sobre redação, que redação é uma obrigação, que redação é chato. Gente, redação é um direito que você tem. Eu sempre digo isso. Comemore quando você vai fazer uma prova e tem redação. Por quê? Porque redação é técnica, redação não é difícil e é aonde na prova você tem a oportunidade de mostrar que você é um ser humano que pensa, que argumenta, que sabe persuadir, que sabe escrever. Porque muitas vezes a prova, aquela prova objetiva de alternativas, aquela prova de alternativas, né, de múltipla escolha, ela não prova nada. Porque a gente vê, tem tanto aluno, às vezes já foi até seu caso, você estudou tanto, você sabe o conteúdo, mas chega na hora da prova, existe uma série de questões que te atrapalham, é o nervosismo, é a pressão, é muita coisa que está ali nas suas costas, e você marca a alternativa errada, mas isso significa que você não tinha conhecimento? Não, você sabia aquele conteúdo, mas no momento, por N motivos que são compreensíveis, você marcou a alternativa errada. Mas na redação, gente, é onde você tem a chance de mostrar que realmente é um ser que pensa, é um ser que estudou, é um ser que tem um conhecimento de mundo. Tá dando pra sacar? Então, você não é só um número de RG que aparece lá, ou um código de barras da sua prova. Você é um ser pensante e a redação é onde você mostra isso. Ou seja, a redação eu vejo ela como um direito seu e não uma obrigação. Por isso que a redação vale tanto nas provas, porque é onde você realmente mostra seu conhecimento. Porque a prova objetiva, há de se conver, muitas vezes não prova nada. Você pode se preparar, mas você erra, acontece. O direito de entrar em um curso superior, você tem esse direito e a redação ajuda você nesse direito. O que você faz quando você entra num curso superior? Quando você adquire conhecimento nesse curso superior, você muda a qualidade de vida das pessoas, você se torna um pesquisador, você se torna um especialista na área, você vai trabalhar e você vai melhorar a qualidade de vida das pessoas e isso promove a evolução do nosso país. Quando a gente estuda, seja para um concurso, seja para um vestibular, seja para o Enem, a gente está galgando algo melhor, nós almejamos algo melhor para a nossa vida. E quando a gente estuda, evolui, pesquisa, faz pesquisas, trabalhos e entende onde quer trabalhar, né? Ah, eu gosto muito dessa área, eu vou dar aula, ou eu vou trabalhar dentro de uma contabilidade, eu vou trabalhar a parte fiscal, ou seja aquilo que você escolheu para você, você vai trabalhar de alguma forma para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós, pessoas aqui que estamos estudando constantemente, que estamos galgando este algo melhor, somos uma elite intelectual. Afinal, nosso país ele tem uma deficiência educacional muito grande. Então você que está aí sentado do outro lado, estudando via internet, tá
gastando, né? Um tempo que você seria de deslocamento, você já está aqui estudando. Isso daqui mostra que você já está além de muita gente, certo? Nós fazemos sim parte de uma elite intelectual do nosso país. Olha lá, o que vai cair? O que vai cair na prova? Sempre será algum tipo, na redação, né? Sempre será algum tipo de problema. Falando especificamente do Enem, o Enem ele sempre cobra um tipo de problema. A redação do concurso público, ela vai pedir para você argumentar sobre algum tipo de problema. Se for um concurso militar, vai ter um problema lá a respeito da área militar. Mas se for um Enem, vai ter um tipo de problema social ali que ele vai abordar, que você vai ter que argumentar e convencer o leitor. Os avaliadores querem ler ideias e sugestões na proposta de intervenção, que é a intervenção. Não adianta na sua redação, e eu vou mostrar como que você faz essa intervenção ao longo do nosso curso, né? Não adianta você só falar do problema, argumentar sobre o problema e no final não dar uma solução para ele. Existem provas que pedem uma análise reflexiva. Ok, não tem problema nenhum, isso vai de banca para banca. Mas o Enem, especificamente, ele pede que você faça sempre um projeto de intervenção, ou seja, dê uma solução para o problema que você apresentou. E é sempre interessante, independente da banca, você dar uma solução, mesmo que na sequência venha uma análise reflexiva. Mas e se eu não souber nada? Essa é uma das perguntas, vocês estão percebendo aqui que eu estou colocando só perguntas que estão na mente de vocês, né? Porque são as perguntas que eu mais escuto. E se eu não souber nada, professora? Se eu chegar lá na prova e eu não souber nada? Eu nunca vi falar daquele tema ali. Gente, ninguém escolhe adversário, tá? Por isso que existe a coletânea. Porque não tem como, primeiro, não tem como você não saber nada. Porque não são assuntos que ninguém discutiu, ou que não apareceu na mídia, ou que ninguém falou nada. Não tem como você não saber nada. Primeira coisa, tá? Segunda, tem a coletânea para te ajudar. Se você não souber nada, existe uma coletânea ali que vai te dar uma ideia sobre o que você pode falar ao longo da sua redação. Então, isso daqui de falar que não sabe nada, não existe. Tira isso da sua cabeça. Você sabe sim. Ah, professora, você pode não saber milhares de argumentos, mas se você não sabe milhares, você não precisa dar milhares na sua redação, só precisa dar um. No mínimo um. Tudo bem? Se você dá um bom argumento, uma boa solução, acabou. Seu texto está muito bom. Você não precisa ficar lá falando sobre o nada. Tudo bem? Então, ninguém escolhe adversário. Por isso que você tem que estudar ao longo do ano, você tem que estudar alguns meses para você se preparar, estar pronto para qualquer tema que venha cair. Porque se você souber as técnicas, se você souber como aplicar isto, não interessa qual tema caia. Você vai saber falar sobre ele. Tudo bem? Temos que estar prontos para tudo. Lendo jornal, revista, artigo científico, filosófico, artigos artísticos, tudo bem? Você tem que se preparar, gente. Como que para chegar, para você não saber nada, não existe, certo? E você tem aí um tempo para se preparar. Ah, vê a TV, vê o jornal todos os dias, vê fontes diferentes. É muito importante que você não fique sempre, às vezes, num jornal só. É legal que você leia jornais de editoriais diferentes, porque existem pontos diferentes abordados em cada jornal. E assim você cria um argumento, você vê com qual posição você concorda. Essa aqui eu concordo, essa aqui eu discordo, meu posicionamento é tal. Tudo bem? Então, fica aqui. Pensar no problema do ponto de vista educacional. O que propor para mudar a cultura, a educação e o ponto de vista das pessoas? Então, quando a gente escreve uma redação, a gente tem que quase ser a Super Nani. Eu sei que tem muita gente que não conhece Super Nani, depois vocês vão jogar no Google, Super Nani. Então, a gente tem que pensar no ponto de vista, a gente tem que pensar nesse problema do ponto de vista educacional. Ok, nós temos um problema, este problema acontece, você vai dar os argumentos por isso, isso e isso, e existe uma forma de mudar este quadro. Como? Aí você vai lá e dá o projeto de intervenção. Tudo bem? Então, o que você pode propor para mudar a cultura das pessoas? Então, por exemplo, teve um ano que o Enem pediu lá sobre a questão da religião, né? Os problemas da religião. Não era o problema da religião em si, era a questão da violência contra as questões religiosas, né? Como que eu faço para mudar a cultura das pessoas que têm um preconceito contra uma religião determinada? Como que eu faço para melhorar a educação dessas pessoas? Como que eu faço para mudar o ponto de vista? Qual que é o projeto que você vai propor para isso? Tudo bem? E por aí vai.
Muito tranquilo, muito fácil esse contexto até aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, reflitam sobre alguns pontos que eu coloquei e vamos para a nossa próxima aula. Um beijo, até e tchau! Tudo bom com vocês? E vamos aqui para a parte 2 dessa nossa discussão, dessa nossa análise reflexiva, por que não, sobre o que os corretores querem, o que a prova quer de você, o que a redação, né? O que o seu receptor da mensagem quer especificamente, né? Vocês percebem que é quase uma análise reflexiva, nós estamos batendo um papo aqui sobre esse conceito de redação antes de ir especificamente para a técnica da redação. Entendendo bem esses conceitos, a técnica, gente, você vai escolher o que você quer e vai aplicar, ponto e acabou. Mas o importante é entender todo esse contexto que vem antes, ok? Vamos lá. Qual a postura da banca? Qual a postura da banca, daquela banca que vai te avaliar ali? O avaliador muda de acordo com a instituição que ele representa. Por exemplo, as instituições públicas são laicas, então normalmente o pensamento dos alunos, a forma que é colocada é um pouco mais liberal, ok. Mas se você vai prestar, por exemplo, um concurso para uma banca militar, não é tão liberal, né? A banca, ela exige uma postura, ela exige um tipo de candidato que ela quer lá, ok? Se você vai prestar concurso para uma universidade, para uma instituição privada que é religiosa, existe presbiteriana, existe católica, existe batista, não é verdade? Então, existem várias universidades que já têm um caráter religioso, já tem uma instituição religiosa por trás delas. Elas vão querer alunos com ideias muito liberais? O que ela vai pedir ali? Então a banca, ela muda sim de acordo com a instituição que você está prestando. Porque aquela banca, ela está preparada para receber, para selecionar um tipo X de aluno, seja você esse aluno. Entendendo esse conceito, você se adequa. E o Enem, ele faz parte ali do Estado, que o Estado é laico. Então todas as ideias são bem aceitas, desde que bem defendidas e que não venham a ferir a ética e os direitos humanos. Isso em qualquer redação. Pense, a instituição ela exige qual tipo de profissional? Analise o local que você escolheu para trabalhar, se for o concurso, ou para estudar, se for o Enem, um vestibular. Analise esse local. Como eu disse, se for de caráter religioso, pode ser que eles peçam redações com temas religiosos. E daí? Você tem que se adequar àquilo, ok? O Enem é uma avaliação, uma radiografia do ensino médio no Brasil. Ou seja, ele é uma prova do Estado, o Estado é laico, e ele visa apenas analisar, né? Apenas analisar, claro, com o ingresso para a universidade, principalmente nas universidades federais, ele visa analisar aonde que o ensino médio está melhor no Brasil. Ele não deixa de ser uma pesquisa para o governo, ok? Ele é uma avaliação do governo. E isso gera um ranking. Então, em qual posição que o Brasil está na educação, no ensino médio? Ah, o Brasil está em posição tal. Como que eles sabem disso? Por meio do Enem, por meio do exame que é aplicado a todos os estudantes do ensino médio, tecnicamente, ok? Certo? O Enem tem uma proposta não conteudista versus o vestibular, que é um pouquinho mais conteudista. O Enem, ele gosta de trabalhar o conceito do que é aquilo que você usa no seu dia a dia, né? A arte, a questão do texto, o contexto que aquele texto está inserido, a função do texto e por aí vai. Já alguns vestibulares, né? Eles costumam ser muito mais conteudista, a técnica daquilo, a técnica da crase. E aí é mais difícil você ver o Enem pedindo questões mais técnicas, assim, eu tô falando da área de linguagens, da área de redação, na área de língua portuguesa, tá? Então, é mais difícil você ver esse tipo de situação, por isso que falar no Enem não cai tanta gramática, porque a gramática que eles cobram é bem específica, eles gostam de cobrar mais um conteúdo, uma análise reflexiva, textos para você interpretar e compreender, certo? Ele busca misturar informações para resolver problemas corriqueiros e complexos.
Por isso a redação é muito importante. Gente, o Enem, ele é uma prova que ele não quer saber se você vai achar alternativa. Ele não coloca lá para você falar quais são as características do barroco. Não, ele fala que a característica do barroco é tal, os principais autores são tais. Aí ele põe um trecho de um texto para você analisar. Ele é muito mais conteudista do que técnico, tudo bem? Nesse sentido de prova. No Enem, as matérias se encontram. No Enem, as matérias se encontram. Existe aquilo que nós chamamos de interdisciplinaridade, né? Então, às vezes, você vê lá uma matéria, uma questão de física na área de biologia, eles usam termos de física numa questão de biologia, vice-versa. Isso acontece bastante, eles se intercalam. Na redação, que depende única e exclusivamente de você também, você põe em prática aquilo que você aprendeu, os seus argumentos, os seus pontos de vista, os seus anseios e por aí vai, ok? O que você faz da redação? Você mostra que você consegue associar as informações que você recebeu ao longo da sua vida. E mais do que associar, você consegue organizar isso em um texto de 30 linhas. Seja no Enem, seja no concurso, seja no vestibular. Não interessa. Você mostra para uma banca que você apresenta bom senso crítico e capacidade de resolver problema, principalmente quando você coloca lá uma proposta de intervenção no final do seu texto. Deu para entender? Não é difícil. Então, gente, o que eu quero que vocês fiquem disso daqui? Entenda quem é a sua banca, entenda qual tipo de aluno que ele busca, entenda qual é a intenção ao pedir determinado tema, ok? E aí a gente vai aprender mais pra frente um pouquinho as técnicas e aplicar isso. Quando você já vai bater o olho, você já vai saber o que você tem que fazer, ok? Um beijo pra você, até o próximo encontro e tchau! Fala, pupilinhos! Tudo bom com vocês? Eu tô bem também, que coisa boa então, professor. Então vamos lá, vamos começar a conversar aqui sobre os primeiros passos para fazer uma redação nota 1000, nota máxima aí na sua prova. Vamos começar conversando sobre a estrutura do texto, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura. Quando a gente chega lá na nossa redação, eles falam assim, ó, faça uma dissertação sobre o seguinte tema, ou faça uma dissertação argumentativa sobre o seguinte tema. Gente, aqui eu vou falar especificamente da dissertação. Aulas que falam sobre gêneros textuais específicos, né, carta, outros gêneros, são aulas separadas, tá? Aqui a gente vai conversar bastante sobre a dissertação argumentativa, que é aquilo que 90% das bancas pedem, ok? Então, olha lá. O que é dissertar? Né? Porque todo mundo fala, faça uma dissertação, tá? Mas o que é dissertar? Dissertar, gente, nada mais é do que falar sobre algo. Você vai falar sobre algum tema. Esse tema eles vão te fornecer, tudo bem? Então, dissertar, professora, não é dar a minha opinião em terceira pessoa? Não, dissertar é falar sobre algo. Aqui não entra argumento, não entra sua opinião, não entra projeto de intervenção. Você está falando simplesmente sobre algum assunto, sem dar a sua opinião sobre ele. Você está expondo um assunto, ok? Aí, por que eu estou falando isso? Porque existem 3 tipos de dissertação. Né? Muita gente não sabe, acha que só tem a dissertação lá que é cobrada na prova do Enem, ou do vestibular, ou do concurso. Não. Existe uma dissertação que é subjetiva, existe uma dissertação que é expositiva, e existe uma dissertação que é a argumentativa, famosa aí pra nós, certo? O que é uma dissertação subjetiva, gente? Quando a gente fala de subjetiva, nós estamos falando do eu. Nós estamos falando da primeira pessoa. Quando eu trato de uma dissertação subjetiva, eu uso sentimentos, eu uso emoções, eu falo eu gosto de viajar, eu tô escrevendo, né? Eu gosto de viajar pela Zona Norte, de não sei... Tudo bem. É porque lá me lembra, me traz lembranças da época que eu era criança e a nostalgia tomar conta e uma felicidade entra no meu peito. Ok, você está fazendo uma dissertação subjetiva, escrita em primeira pessoa, na qual você pode expor sentimentos, emoções, angústias e por aí vai. Já a dissertação expositiva, gente, é quase como se fosse uma dissertação simples, ok? O que é uma dissertação expositiva? É quando você expõe um fato que aconteceu.
É como se fosse uma notícia de jornal. Por exemplo, ocorreu um crime na rua 15 de novembro. A polícia está pegando as câmeras próximas ao local para ver se encontra algum suspeito. Até agora ninguém foi preso. Pergunto a vocês, quando você lê essa notícia, eu expressei opinião? Não, eu dei argumento, eu falei, muito provavelmente são pessoas que fugiram da cadeia, praticaram assassinato. Eu não falei nada disso. Eu falei que aconteceu um crime, a polícia tá pegando câmera pra tentar identificar e ninguém foi preso. Ponto. Eu não tô dando a minha opinião, eu não tô falando se eu concordo, se eu discordo, eu não tô falando se o índice de criminalidade tá subindo na cidade, isso não me interessa. Eu estou apenas expondo um fato a você. E aí, gente, muito cuidado, porque às vezes, quando nós escrevemos uma redação, a gente acaba caindo aqui nesse processo de dissertação expositiva e não argumentando. E aí que tá o pulo do gato. O que é uma dissertação argumentativa? É quando você escreve em terceira pessoa o seu ponto de vista, é quando você escreve em terceira pessoa, ou seja, não é você, é ele ou ela, tudo bem? Você escreve o seu ponto de vista dando argumentos para convencer o seu leitor da sua opinião. Mas por que eu não posso fazer isso na redação em primeira pessoa, professora? Porque quando você escreve em primeira pessoa, você se compromete com o que está escrito. Então, se você xinga alguém em primeira pessoa, a pessoa pode te processar e pedir danos morais, né? Mas quando você escreve em terceira pessoa, não é você que está falando, é o seu eu lírico. Olha que bonito. Ou seja, você fica protegido. Você fala assim, eu não acho nada disso. É um momento de criação. Acha-se que há muita corrupção no Brasil. Se eu viro para um político e falo assim, eu acho você um corrupto, ele pode me processar se ele não for um corrupto? Ele pode. Agora, se eu viro para ele e falo assim, acha-se que você é um corrupto. Quem acha-se? Esse se ninguém sabe quem é. Ou seja, você não se compromete quando você escreve em terceira pessoa. Por isso que a maioria das bancas pedem esse tipo de dissertação, que é onde você fornece argumentos, escreve em terceira pessoa. Além disso, quando você escreve uma dissertação argumentativa para convencer o leitor em terceira pessoa, você mantém um distanciamento dele e você não o convence por sentimentos e emoções. Você vai ter que usar da sua inteligência fornecendo o quê? Argumentos. Olha, não é porque eu acho bonitinho que você deve fazer isso. Olha, você deve fazer isso porque é o melhor para a sociedade, pois muitas pessoas vão estudar, muitas pessoas terão acesso à internet, à educação, enfim. Não, aqui você fornece argumento, aqui você convence por expressões, por emoção, por sentimento, e não é isso que as bancas querem. Então, só voltando à questão do expositivo, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes na redação argumentativa, nós estamos exemplificando algo e acabamos caindo nessa malha da expositiva. Faz um parágrafo inteiro só expondo uma situação. Você não está argumentando. Você só está trazendo uma informação da mídia que todo mundo já sabe, que eu posso pegar um jornal e ler. E eu não quero ler o que está no jornal. Eu quero entender o que você acha a respeito daquilo em terceira pessoa. Deu para entender? Tudo bem? Fiquemos atentos. Dissertação argumentativa, quais são as características dela? Quais são as características que você tem que saber para aplicar no seu texto? Uso da terceira pessoa, sempre. Uso da terceira pessoa, sempre. Eu não admito. Professora, mas um colega meu, um professor lá que eu conheci há muito tempo, ele disse que quando você usa... Tem uma explicação tão cabulosa para isso daí, que eu já ouvi gente falando assim, professora, que quando a gente usa o nós, que é a primeira pessoa do plural, para falar como sociedade, que não sei... Gente... Faz parte da técnica do texto dissertativo argumentativo ser escrito em terceira pessoa. Se você escrever em primeira pessoa, é dissertativo argumentativo? Não, é dissertativo o quê? Subjetivo. Por isso que eu mostrei que existem outros tipos de dissertação antes, para você entender por que tem que ser dessa forma e não outra. Olha lá, formalidade e norma culta. Quando eu escrevo um texto no meu blog, quando eu escrevo um e-mail para um amigo, eu posso usar informalidade, eu não fico me prendendo a regras. Mas quando eu escrevo a minha redação, eu tenho que manter a formalidade, eu tenho que manter um distanciamento do leitor que vem por meio dessa terceira pessoa e eu tenho que manter a norma
faculta seguir as regras de concordância, de regência, de colocação, do uso da vírgula, do uso das conjunções, certo? Por isso que quando a gente estuda para redação, vocês estudam aqui com a gente também o quê? A gramática, as linguagens, porque é um estudo completo, ok? Porque tudo se aplica para chegar nessa parte aqui. Distanciamento do leitor. Você tem que manter o distanciamento e convencê-lo por meio de argumentos, não de emoções. Isso é difícil de fazer, vamos dizer assim, né? Argumentar, organizar esse pensamento para argumentar é que é o difícil. É por isso que eles pedem esse tipo de texto, para ver como que você lida com isso, como que você aprendeu a argumentar, qual é o argumento que você vai dar. Solução para o problema. Especificamente no Enem aqui, ó, tem que ter solução para o problema. Se não tiver, o Enem, quando o corretor vai corrigir a sua redação, ele avalia 5 competências. 5 competências. Ele dá uma nota de 0 a 200 em cada competência. Então, 0 a 200 em 5 competências, nota 1000. Se você tirar 200 em cada uma, você tira 1000 na redação, certo? E aí, o que eu digo aqui para você? A 5ª competência, ela avalia lá. Tá lá escrito, muito claro, isso tem na internet, tem no manual de redação do Enem. O projeto de intervenção que você dará ao seu texto. Gente, tem uma competência inteira falando sobre projeto de intervenção, ou seja, se você não der solução, se você não fizer um projeto de intervenção, você pode zerar em uma competência. Pelo amor de Deus. Ou seja, é muito importante. E aí você tem que analisar. Se você está fazendo um concurso público, eles pedem às vezes uma análise reflexiva junto com uma solução do problema, mas não precisa focar tanto na solução. Muitos vestibulares focam mais também nessa análise reflexiva, no fechamento que você dá para o texto. E título? Título no Enem, ele é opcional. Opcional, tá? E nas demais provas ele só é opcional se estiver escrito no edital que ele é opcional. Se não estiver escrito nada, você tem que colocar título na sua redação. Ponto. Então, para você não colocar título, tem que estar escrito no edital, tem que estar escrito na folha da prova que o título ele é facultativo, ou seja, opcional. No caso do Enem, eles escrevem isso lá para você. Se for um concurso público, se for um vestibular e eles não escreverem nada, faça título sempre para a dissertação. Sempre. Por quê? Porque faz parte da técnica da dissertação argumentativa ter título. Deu para entender? Tudo bem? Estrutura do texto dissertativo argumentativo. O seu texto, lá na hora da sua prova, vai ter que ter obrigatoriamente uma introdução, ok? Que é a apresentação da tese. O que é a tese? A tese é o ponto de vista que você defende a respeito do assunto que você trabalhará, ok? Então, eu vou explicar direitinho para você, vou mostrar técnicas de introdução para você, mas o que não pode faltar dentro da introdução? O que a banca quer ler dentro da introdução? O que o corretor quer ler quando ele pega a sua redação? Ele quer ler qual que é a tese, qual que é o ponto de vista que você defende, qual que é o problema que você vai apresentar ao longo do texto. É isso que tem que ter na introdução. Tem que ter um parágrafo de desenvolvimento, pelo menos um. Tem gente que faz 2, tem gente que faz 3. Tudo tá correto, mas se não tiver pelo menos um, tá errado. Com os argumentos, que é onde você defende ali o que você apresentou na tese. É onde você mostra em terceira pessoa se você concorda, se você discorda, qual é o ponto de vista em terceira pessoa a respeito do problema que você está apresentando. Tudo bem? E tem que ter uma conclusão com a solução para o problema. Porque não adianta você apresentar um problema, deixar o leitor deprimido e falar, gente, é isso daí. Temos que conviver com isso daí, a sociedade é isso mesmo. Não, você vai ter que chegar lá na conclusão e dar uma solução para este problema obrigatoriamente, ok? Então, olha só, qual que é a estrutura da sua redação? Às vezes eu pego algumas redações para corrigir do site, e aí eu vejo os alunos que estão começando, eles fazem assim, um parágrafo de introdução gigante, e um parágrafo embaixo, gigante. A estrutura, anota lá na competência 2, que é quando a gente fala, né, que são 5 competências. A 2, ela trata sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. A sua nota já cai lá embaixo. Porque quando o corretor ele pega a sua redação, ele tem que ver no mínimo 3 parágrafos, no mínimo, que é um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Isso aqui é o mínimo. Ah, professora, mas eu posso fazer um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão? Pode. Um de introdução, 3 de desenvolvimento e um de conclusão? Pode. Posso fazer um de introdução, um de desenvolvimento, um de solução para o problema e um para fechar o texto?
Pode. A forma que você vai fazer isso não interessa, mas eu não posso ver menos que 3 parágrafos, tudo bem? É claro, gente. Ah, professora, qual que é o máximo de parágrafos? Não existe um máximo, existe um mínimo. Só que quando você vai fazer uma redação em uma prova, de qualquer gênero, Enem, vestibular, concurso, você tem que ter ideia que você tem lá de 30 a 35 linhas. Então, fazer uma redação com 8 parágrafos é muito. O que eu recomendo? No mínimo 3... e depois uns 5 no máximo, 6 estourando, tudo bem? Eu acho que uma redação de 4 a 5 parágrafos é o suficiente, ok? 4 a 5, mas se eu pegar 3, já tá muito bom se aquele texto estiver muito claro e bem argumentado. A introdução, o que a gente tem que ter na introdução? A apresentação da tese. O que é essa tese, professora? É a ideia e o ponto de vista que será defendido ao longo do seu texto. Então, na introdução, você traz o problema para o leitor. O leitor, quando ele lê a introdução, isso que é legal quando você dá um texto, sei lá, para sua mãe, para um tio, para um irmão ler, você fala assim, você entendeu? Quando ele terminar de ler a introdução, você entendeu qual que é o problema que eu vou abordar ao longo do texto? É importante que na introdução a pessoa fale assim, eu tô entendendo aqui que você vai falar sobre os problemas do consumo de álcool na adolescência. Por exemplo. Então, quando a pessoa lê a sua introdução, ela tem que ser capaz de entender qual é o problema que você vai abordar ao longo do texto. E isso daí é a tese, é o ponto de vista que você abordará, que você trará argumentos para defendê-lo ao longo do texto. Você instiga o leitor na introdução. Você faz ele querer ir para o resto do seu texto. Sabe o que é gostinho de quero mais? Se eu gostar de gostinho de quero mais. E olha, poxa, essa introdução aqui, ó, para esse problema, eu quero ver o que esse aluno vai falar. Eu gosto quando eu pego uma redação para corrigir, que eu me sinto desafiada. Eu falo, nossa, agora eu quero ver o que você vai me dar de argumento com uma introdução dessa, com uma problemática dessa. Coloca informações que serão desenvolvidas, né? Muitos alunos colocam lá no finalzinho da introdução vários problemas que existem dentro daquela temática. Então, sei lá, você está falando sobre saúde pública, o descaso com a saúde pública, então no finalzinho ele coloca assim, faltam leitos, faltam médicos, faltam ensino superior de qualidade, faltam equipamentos, sei lá. E aí ele faz isso e pega 2 desses problemas para desenvolver ao longo da redação, para argumentar. Por que faltam médicos? Por que faltam ensino de qualidade na área de medicina? Deu para entender? Então, você pode colocar informações, você tem que colocar informações que serão desenvolvidas ao longo do texto. E aí, depois eu vou ensinar, a gente vai ter uma aula só para falar disso, que é as técnicas de introdução. Você escolhe uma técnica e aplica no seu texto. Nós vamos falar uma aula inteira só sobre isso. Desenvolvimento, também conhecido por antitese ou antítese, né? Convence o leitor. No desenvolvimento, gente, é onde você coloca os seus argumentos, é onde você apresenta argumentos para que o seu leitor termine o texto e faça assim, nossa, caramba, senti o baque. Sabe quando você lê um texto que você fala assim, eu senti o baque aqui, gente. Eu entendi e essa pessoa que ela me convenceu, realmente, o que ela falou aqui pra mim, o que ela escreveu nesse texto, eu não sei quem é, porque tá em terceira pessoa, mas ela me convenceu, ela deu argumentos que realmente fazem sentido. Tudo bem? Esses argumentos fazem sentido, certo? Então, também conhecido como antitese ou antítese, né? É onde você vai apresentar argumentos para convencer o seu leitor. E aí, tem muita gente que faz isso, que é o quê? Dar o argumento e o contra-argumento. É óbvio que nós vamos estudar as técnicas de argumentação e como argumentar melhor. Mas, existe aqui de você dar um argumento e embaixo você rebater o seu próprio argumento. Ok? Isso é legal de fazer também, depois eu vou explicar como que é. Apresentar argumentos e opiniões. Opiniões, eu coloquei um asterisco aqui, porque é em terceira pessoa. Você apresenta também no desenvolvimento o quê? Dados, estatísticas, fatos que ocorreram na sociedade, exemplos. Para fazer o quê? Para defender a sua tese, né? Quando eu falo fato, você pode tratar, por exemplo, de um fato histórico, colocar lá um fato histórico na sua redação. Tudo bem? Ou trazer um dado estatístico, ok? E aí a gente vai aprender as técnicas também de argumentação. Conclusão. O que a gente coloca na conclusão? É o fechamento das ideias. Na conclusão você vai fechar o seu texto. Você vai mostrar para o leitor que tudo aquilo que você disse estava correto a todo momento.
No caso especificamente também do Enem, você vai dar uma solução concreta para este problema. E aí, na nossa aula de como fazer uma conclusão, eu explico o que é essa solução concreta, mostro para vocês como fazê-la corretamente, para você não vacilar e tirar uma nota excelente na competência 5 que avalia. Alguns chamam de nova tese, que é uma solução proposta que muda o panorama atual deste problema, né? A nova tese, que seria a solução, é como assim, é uma renovação. Então, como a gente está com esse problema, com esta proposta de solução, nós vamos para este quadro aqui, então tudo melhora. Tá dando para entender? E agora? Nós vamos aprender a organizar o nosso pensamento e aplicaremos as técnicas que nós aprenderemos ao longo das nossas aulas. Não tem segredo. Então agora a gente já entendeu como que a gente pensa, que a redação ela começa antes da gente começar a escrever, para quem que eu vou escrever, não é verdade? E aí eu vou aprender como organizo o pensamento e vou aprender as técnicas para aplicar estas técnicas. Beleza, gente? Fácil, muito fácil. Fácil até demais, professora? Um beijo para você, até o nosso próximo encontro e tchau!